nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Deus abençoe, irmão. Nosso curso de especialização em Teologia Paulina, nós vamos para a página 168 do nosso livro, tá bem? Paz, irmã Rosimeire. Deus abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Então nós vamos para a página 168 do nosso livro, tá? Sobre Paulo e a sua vida. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, bem? Romanos 16, 1 e 2. Nós vamos falar sobre a irmã Febe. O tema que nós estamos discorrendo agora é sobre o papel da mulher na igreja de acordo com a teologia do apóstolo Paulo. Bem, nós vimos aqui o papel de Priscila na semana passada, bom, junto com Áquila, o seu marido, como eles se tornaram companheiros inseparáveis do apóstolo Paulo e como que o apóstolo Paulo ele fazia recomendações de Priscila a todas as igrejas, uma mulher que ganhou notoriedade diante do apóstolo. Então a gente já sabe que o apóstolo não vai ficar recomendando uma irmã se ela não estiver dentro dos parâmetros que ele aceita como sendo necessários. Então Paulo faz uma alta recomendação de Priscila. E agora nós vamos ver outra irmã que ele recomenda também, Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. Aí tem a palavra serva, que no grego é diácono, tá bem? Olha só, aonde que nasce o diaconato. O diaconato ele não é exclusivamente masculino, como se propõe em algumas eclesiologias. Qualquer exegeta honesto do Novo Testamento, que tem o Novo Testamento em grego e que vai ensinar a igreja, vai ler a palavra diácono. Isso aí referindo-se a uma mulher, que é a mulher Febe. Em qual igreja, meus irmãos? A igreja de Roma. Então, na igreja de Roma, havia uma irmã chamada Febe, e essa irmã, ela é diaconisa. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diácono da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Quer dizer, a mulher é para ser recebida como diaconisa na igreja de Roma. Ela já serve na igreja de Cencreia. E não pode haver a divisão. Aqui é uma igreja, lá é outra igreja. É o mesmo ministério, como que aqui é uma igreja e lá é outra igreja? Lá pode fazer dessa maneira porque lá é a sede, aqui é diferente. Aqui pode fazer dessa maneira que aqui é a sede e lá na congregação é diferente. O apóstolo Paulo vai quebrando esse conceito. E lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido egeneté de grande auxílio, prostatis, para muita gente, inclusive para mim, ibo autu. O apóstolo Paulo, quando está recomendando Febe, ele vai colocando as credenciais que ela tem. Então o apóstolo Paulo está recomendando uma pessoa que tem credencial apostólica. Bem, é o que nós vamos ler aqui. Infelizmente, a tradução não ajuda a mulher a esclarecer o que a palavra de Deus diz sobre as mulheres antigas e modernas. Uma tradução melhor seria, lembrando, meus irmãos, que nós estamos aqui no artigo Paulo e a mulher na igreja. Esse artigo foi escrito por Carolyn Goodman, então é uma irmã. Aí ela está dizendo, tradução, meus irmãos, quer dizer que você não está com o texto literal, do jeito que ele é no grego. Então vai ser feita uma tradução. E existem algumas traduções que são tendenciosas. Essa tendenciosidade é por causa que o tradutor ele pertence a uma tradição, tá? Tem uma tradição teológica, uma tradição eclesiástica. Essa tradição faz com que o tradutor traduza daquela maneira e não de outra maneira. Então existe um provérbio entre os italianos, tá? Um provérbio que diz que os tradutores eles são traidores. Por quê? Na hora de fazer a tradução,
ao invés de fazer a tradução mais próxima possível do que o texto está dizendo, eles vão puxar o texto para comprovar aquela ideologia teológica, aquela ideologia eclesiológica. Não é que a Bíblia está adulterada, não é isso. Por isso que nós estudamos para que tenhamos acesso às diversas traduções. Vivemos em um tempo em que ter a Bíblia traduzida é bem mais fácil do que na antiguidade. Quando eu estava lendo a tradução da Bíblia para o português, que João Ferreira de Almeida fez, a primeira tradução que ele fez, a Junta Bíblica ou a Sociedade Bíblica da Igreja Presbiteriana não aceitou. A primeira tradução que ele fez, por quê? Porque a primeira tradução que ele fez tinha tendenciosidades arminianas. O que é uma tendenciosidade arminiana? Ela dava muita ênfase para o livre-arbítrio, para a decisão do homem em relação à salvação. Era uma tradução mais favorável a isso. E a Sociedade Bíblica, que era tomada, quem tomava conta eram os calvinistas, os presbiterianos, eles falaram: não, essa tradução a gente não vai aceitar não, João Ferreira, essa daqui não, nesse ponto você muda, naquele ponto você muda, nesse ponto aqui você muda. Aí ele foi mudando alguns pontos na tradução para que a Sociedade Bíblica imprimisse a Bíblia dele e ele pudesse ter a sua Bíblia validada. Isso aí está na história das traduções da Bíblia para o português. Então você vai ter a tradução dos católicos e vai ter a do João Ferreira de Almeida. Na atualidade, isso aí é uma coisa assim já que é passado porque surgiram outras sociedades bíblicas com acesso aos mesmos manuscritos e até mais manuscritos. Nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento hoje, mais de 5.000, para se fazer as comparações. E é por isso que surge Bíblia atrás de Bíblia, fazendo revisões, atualizações e versões, tá bem? E não é que existe adulteração da palavra de Deus, a palavra de Deus não está sendo adulterada, mas as traduções podem tendenciar um ponto de vista da igreja. Tá bom? Por isso, vamos lá, vamos fazer o estudo, é a nossa função. Aqui, a Caroline vai dizer o seguinte: uma melhor tradução seria assim, tá? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela foi feita governadora de muitos, e de mim mesmo, ou por mim mesmo, porque o grego permite isso. O mesmo texto que no grego foi traduzido da primeira maneira, como eu li para vocês, recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Tradução normativa, é a que a gente tem na mão. A outra aqui: recomendo-vos nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela foi feita governadora de muitos, e de mim mesmo ou por mim mesmo. Então aqui a outra tradução está dizendo que ela pode ter sido ordenada pelo apóstolo Paulo, e que ela não era só, ela era uma diaconisa, mas ela era uma diaconisa que ela exercia o pastorado. Isso não está longe do contexto do Novo Testamento, tá bem, meus irmãos? Por que não está longe? Não está longe do contexto do Novo Testamento por causa que Priscila também tinha uma igreja na casa dela. Vocês lembram, né? Priscila tinha uma igreja na casa dela e ela era pastora junto com Áquila desta igreja que estava na casa dela. Então não é uma coisa longe, tá? Vamos continuar aqui. Egeneté, termo grego, tá? Egeneté deriva-se do verbo ginomai. 5 passagens usam ginomai na forma passiva, implicando ordenação ou indicação para um ofício. Quer dizer, quando se trata de homem, é ordenação. Quando a tradução está se referindo aos irmãos,
aí é uma ordenação para o ministério, é o pastor, é o governante da igreja, tá? Agora, quando se trata de mulher, já não é mais para governar, é para auxiliar, para auxiliar. Opa, será que é isso mesmo? Então nós vamos para o contexto histórico, e dentro do contexto histórico nós temos sim a presença de mulheres liderando comunidades. Agora, não se fala do marido de Febe. Por quê? Porque existem pessoas que não são casados e ponto. Tem irmãs que não são casados e tem irmãos que não são casados. Ser casado, meus irmãos, é a norma. Não ser casado é a vocação, a exceção. O apóstolo Paulo falou: cada um tem de Deus a sua própria vocação. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Em que sentido? Foi chamado sendo casado, permaneça casado. Foi chamado sendo solteiro, permaneça solteiro. Esse é o contexto. Cada um tem de Deus a sua própria vocação. Quer dizer que a norma é ser casado. E aí o apóstolo Paulo fala: casado com uma irmã, casado com alguém crente, para que não haja aí a incompatibilidade. A gente sabe que o problema do casamento é justamente esse aqui. A gente viu lá na primeira aula, né? Primeira aula em que o irmão queria instalar a igreja dentro da casa dele, a esposa não quis, o casamento se desfez, não necessariamente por causa disso, porque depois, eu não expliquei para vocês, mas depois ele pegou a igreja e levou para um salão. Ele pegou a igreja, equipou o salão, montou o salão era uma coisa, a casa era outra, mas ele ia para a igreja sozinho do mesmo jeito. Ela não o acompanhava. Ela não queria ser esposa de pastor, ela não queria, e ele queria ser pastor e queria ser marido e pai, e o casamento se dissolveu por causa disso, essa incompatibilidade. Quer dizer que se o ministério não é dos dois, vai pender para um lado ou para o outro, ou então larga o ministério ou larga o casamento. Agora, tem mulheres, meus irmãos, que elas realmente não têm ministério na igreja, elas não têm, mas ela é esposa do pastor. Então, como ela não tem ministério na igreja e é esposa do pastor, deve acompanhá-lo, deve dar suporte, porque casa-se com o ministério dele também. Agora ele tem que ter a sabedoria de dividir casamento e igreja, tem que ter. E de igual forma, como a gente está falando bastante sobre as mulheres, vai ter mulher que tem ministério e o marido não tem, mas ele é casado com uma irmã que tem, vai ter que entrar no consenso, ele vai ter que ir para a igreja, serve ao Senhor como membro na igreja, mas não ministra, não tem chamado, não tem vocação, não tem preparo, não tem vontade. Agora, lógico que acaba ficando aquele mal-estar em algumas igrejas, que vai exigir que o homem tome a frente ou fique ao lado, e vai fazer as suas pressões. Por causa dessas pressões, existem irmãos que não têm vocação e que se recebem ordenação, que tem um posto de comando, até recebe salário, mas não consegue ministrar. Aí a irmã vai, toma a frente e faz tudo, e ele fica com salário, ou ele fica com as honras, tá bem? Acontece, está acontecendo. Então tem que entrar numa concórdia. E se não entrar em concórdia? No caso aqui de Febe não se fala do marido dela, do companheiro dela, mas ela pode exercer o ministério, porque existe o celibatismo dentro do Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele admite o celibato, tá bem? De uma pessoa solteira, como o apóstolo Paulo, como o Barnabé, pessoas solteiras que se dediquem ao ministério. Alguns exegetas do Novo Testamento vão dizer que o apóstolo Paulo provavelmente tenha sido casado, mas que ele abriu mão do casamento. E por quê? Porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio, a exigência é que tenha que estar casado. Não dá para admitir uma pessoa no Sinédrio se ele não tenha passado por um casamento, que ele tenha casamento. Agora isso aí é extra bíblico, tá? Você vai estudar lá sobre o Sinédrio, tem que ser casado. Paulo faz parte do Sinédrio. Se faz parte do Sinédrio, como que a gente sabe que ele faz parte do Sinédrio? Porque ele participou do martírio de Estevão, como testemunha, era uma pessoa lá dentro, tá bem? Ele fala de um Zenon, o apóstolo Paulo fala de um homem chamado Zenon, doutor da lei, que era o presidente do Sinédrio, tá bem? Ele era um bacharel, ele era um dono de uma cadeira dentro do Sinédrio, tal de Zenon. Então,
Isso aí são, quando a gente está estudando hermenêutica, eu vou falar para os irmãos sobre o sentido explícito e implícito do texto. É o que se apreende. Então o apóstolo Paulo pode ter sido casado, pode ter sido, a não ser que ele seja da exceção, tá? Tem algumas pessoas a quem ele fala de verdadeiro filho na Bíblia, verdadeiro filho, filho dele, mas também é uma coisa que se desprende do texto. Não significa que ele tenha um filho, que ele tenha abandonado o filho, não significa que ele tenha tido uma esposa e que ele abandonou a esposa, mas se fosse aplicar essa regra, ele teve um casamento e abriu mão do casamento por causa do ministério. Ele nunca falou isso aí explicitamente, tá? O fato é, tem um ministério, tem que haver compatibilidade entre o marido e a mulher, para que um ande com o outro. Se os dois têm vocação, glória a Deus e aleluia, vai servir ao Senhor. Se um só tem vocação, vai servir ao Senhor, um com a vocação de ser casado e o outro de ser casado e tomar conta das coisas do Senhor. Amém? Bom, é o que está lá no texto. Então aqui, 5 passagens usam ginomai na forma passiva, implicando ordenação ou indicação para o ofício. Romanos 16, 2, 1 Coríntios 1, 3, Efésios 3, 7, Colossenses 1, 23, Hebreus 5, 5. Vejamos o que diz Kruger. Ela vai fazer a citação de um teólogo chamado Kruger. Paulo usa o mesmo verbo, o passivo de ginomai, ser ou tornar-se, mencionado em Colossenses 1, 23. Eu me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo usa o verbo eu me tornei ginomai, ministro. E depois ele pega esse verbo ginomai e ele aplica a Febe. Ela se tornou ministra, governadora da igreja que havia em Sencreia. Quando essa pastora chegar na igreja de vocês, ela vai chegar como diaconisa, mas não é uma diaconisa em ordem hierárquica. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra diáconos, tá? Diáconos significa servo e ministro. Se for um servo, o diácono servo, é porque ele apresenta um serviço de excelência, ele é voluntário, ele é um servo livre, ele presta serviço e ele recebe proventos por esse serviço, ele é um assalariado. Diferente de um outro escravo chamado doulos. Escravo doulos é aquele que o senhor foi lá no mercado, comprou e levou para casa, então ele não recebe salário. O salário dele é a comida e um lugar para dormir. Esse é o doulos no Novo Testamento. Agora o diáconos não, ele presta serviço por diária ou por temporada, e depois no final ele vai lá e recebe o salário dele. Qual que é a palavra que é aplicada para Febe? Diaconisa, ou diáconos. Ela é uma mulher que ela tem voluntariedade, então ela presta um serviço para o Senhor Jesus, e esse serviço aqui é um serviço de vocação, ela foi vocacionada, ela tem direito de receber inclusive proventos por isso aí, ou sustento por isso aí. Então o contexto aqui está dizendo, da mesma maneira que vocês recebem um pastor, recebam também a Febe, tá bem? Porque ela tem uma igreja na casa dela, e ela ministra nessa igreja, e ela foi ordenada por mim, ou, tá bem? A tradução permite, ou por mim, ou para mim, pode ser. Agora a Febe está recebendo credenciais autenticadas pelo apóstolo Paulo, e usa-se a palavra diácono, assim como ele usa para ele, e Jesus também. Jesus também é chamado diácono, tá bem? Que pode ser servo e pode ser ministro, tá? Alguém que ministra. Então, o Kruger, ele diz, na forma passiva, o verbo às vezes indica ordenação ou indicação para o ofício. Portanto, pode-se legitimamente traduzir a declaração de Paulo a respeito de Febe da seguinte maneira: porque ela foi indicada por mim como oficial que preside sobre muitos. Preside sobre muitos. Essa irmã aqui podia ser uma pastora presidente, tá? Então, uma pastora presidente, alguém que ministra sobre muitos, que preside sobre muitos. Depois a gente vai ver, nós estamos fazendo um curso de especialização na carta aos Romanos, isso aí nas terças-feiras à noite, vai chegar uma hora que eu vou falar sobre os dons de Romanos, capítulo 12. E lá existe um dom chamado Kiberneses. Esse dom Kiberneses é o dom de governo, é o dom que Deus entrega para que alguém possa governar a igreja. A igreja durante tempestades, tá? É um dom que se manifesta pelo Espírito Santo quando a igreja está passando por dificuldades,
não tem norte, não tem direção, precisa de um especialista em administração, tá? Alguém que saiba tomar conta da igreja em tempos de crise. Aí o Espírito Santo manifesta um dom chamado Kibernetes, que é o dom do governo. É um dom. Significa, meus irmãos, que de repente, vamos supor que o nosso ministério entra em crise. Supor, nosso, tá? Ou do irmão. O que nós vamos fazer? A igreja está se perdendo, a igreja está esvaziando, os membros estão indo embora, as heresias estão tomando conta, não consegue deslanchar, não consegue evangelizar, a igreja está para fechar as portas. Quem ficou, ora para que Deus manifeste o dom de governo, de Kibernetes. Pode ser que Deus dê esse dom para o líder da igreja, os pastores que estão ali, pastor Fernando, pastor João, pastora Maria, então, pastora Soraya. Pode ser que ele dê esse dom, e mediante esse dom, esta pessoa tem que assumir a liderança da igreja durante o período de crise, tá? É um estado de exceção, tá? Não é o pastor presidente vitalício, não é para sempre. Mas, como o Espírito Santo levanta uma pessoa que vai conduzir a igreja durante a crise, esta pessoa começa a tomar algumas decisões para colocar as coisas no lugar, vai fazer os acertos. Ele vem com ideias brilhantes, que não é bem dele, é uma iluminação do Espírito Santo. São projetos, são iniciativas. Tira a igreja daqui, coloca a igreja lá, tira essa placa daqui, coloca outro nome, muda a razão social, estabelece um ponto de pregação, vai para a internet, cria canal, coloca a igreja em oração. Essa pessoa ele vai receber iluminações do Espírito Santo para tomar a conta da igreja nesse período de crise, para que a igreja revitalize. Ela vai revitalizar, volta a crescer. Toda vara em mim que produz fruto, o Pai limpa para que produza mais frutos ainda. Esse aí é o reino de Deus. Pronto, a igreja está sã, a igreja voltou à sua rotina. Não precisa mais desse dom de Kibernetes, tá? Não precisa, porque isso aqui é estado de exceção. O que faz então o pastor? Esse pastor devolve o cajado para quem é de direito. Pronto, ele exerceu o ministério dele. Não tem, Deus envia. Não tem, Deus envia, a igreja recebe, esse irmão começa a fazer um trabalho, desenvolve, a igreja volta a crescer, ele cumpre a missão dele, daqui a pouco ele está que nem Apolo, pé do mundo. Esse irmão veio aqui, é uma bênção, levantou a igreja, está indo embora. É porque a missão dele era esta. A função dele era essa no corpo, fazer igual Apolo fazia. Chegava, semeava a palavra, deixava o solo preparado, daqui a pouco chegava o apóstolo Paulo lá, Apolo passou por aqui. Por quê? Porque aquele pessoal ali é de Apolo. Então, são os dons do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, tá bem? Bom, aqui não é utilizado bem, tá? Esse termo Kibernetes, mas ele tem relação. Charles Trombley, em Quem Disse que as Mulheres Não Podem Ensinar, fundamenta a tradução do mesmo termo, prostatis, tá bem? No estudo do substantivo masculino, próstates, oriundo do verbo proistemi. Febe foi diaconisa, Romanos capítulo 16, versículo 1, a qual Paulo chamou de governadora, prostatis, de muitos, Romanos 16, 2. A nova versão internacional, que é a NVI, usa a palavra auxílio, mas a palavra prostatis não é traduzida dessa forma em nenhum outro lugar das escrituras gregas. Era uma palavra comum, clássica, e significa padroeira ou protetora, uma mulher colocada acima dos outros. É a forma feminina do substantivo masculino prostatis, que significa defensor ou guardião. Em 1 Timóteo 4, 3, 4, 5, 12 e 5, 17, o verbo proistemi é usado com referência às qualificações dos bispos. Está vendo aí? A mesma palavra que é utilizada em Romanos para Febe, também é utilizado lá quando está se indicando o homem que vai ser bispo, tá bem? E diácono. A gente aplica esse texto aos diáconos homens e aos bispos homens, e Paulo aplica para as mulheres também. Já que chegou ao ministério, a qualificação é essa, essa e essa. Tem, então deixa aí. É como disse o apóstolo Pedro:
como nós vamos negar água para quem o Espírito Santo já batizou? Hein, pastor João? O Espírito Santo já desceu na casa de Cornélio, já deu para eles o dom de línguas e profecias, igual deu para os irmãos lá em Jerusalém. E agora, o que a gente vai fazer? Tem que reconhecer, vamos batizar, não tem mais como negar água. De igual forma, meus irmãos, se o Espírito Santo já concedeu o ministério para a irmã, solteira ou casada, nova ou idônea, o Espírito Santo já capacitou esta pessoa, o que faz a igreja? Impõe as mãos e reconhece, para que a pessoa com legitimidade, diante de todos, exerça o ministério dela sem sofrer preconceitos. Ah, mas tem gente que não aprendeu assim, a igreja vai ensinar, tá bom? A igreja vai ensinar, vai falar, ó, irmãos, é assim, assim, assim. Nós temos uma eclesiologia, a nossa eclesiologia ela funciona assim, 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 ensina para todos. Ah, nós não concordamos com isso aqui, vamos fazer uma reforma estatutária. Convoca-se uma assembleia, na assembleia forma-se um parlamento, no parlamento todo mundo fala, faz-se uma conferência, abre-se as escrituras e o pessoal que participou da assembleia define como que funciona. Funciona assim: não concordamos com a assembleia, mas você é voto vencido. Então aceita. Ah, eu não concordei. Bom, então fazer o que? Ali aceita, né? Ali é diferente. Aqui a assembleia reunida em parlamento com convocação ordinária reconhece o ministério das mulheres em pé de igualdade com a dos homens, não porque é mulher nem porque é homem, porque o Espírito Santo é quem deu o ministério para a irmã. Precisa passar por tudo isso? Às vezes precisa. Eu vou trazer para vocês aqui um livro, História Documental do Protestantismo no Brasil. Vou trazer esse livro aqui. Então esse livro ele mostra de como é necessário documentar aquilo que a gente ensina. Você vai lá e documenta no livro ato, convoca-se a assembleia, lavra-se a ata, faz a turma assinar. Quando alguém levantar o dedo, fala, está aqui, ó, tem que mudar aqui, porque tudo que ligares na terra é ligado no céu, tudo é tudo. Jesus não falou algumas coisas, tudo é tudo. Se dois de vós concordarem com o meu pai acerca de alguma coisa que vão pedir ao meu pai, vocês concordaram? Vai lá pedir, vos será concedido. Então, reúne-se a igreja numa assembleia, o pessoal concordou, entendeu pelas escrituras e pelo Espírito Santo que é assim, está lavrado e documentado, meus irmãos. Quem quiser contestar tem que mudar o documento. E ainda foi orado. Daqui a pouco Deus começa a manifestar a graça dele, porque a casa está em ordem. Glória a Deus. Então o significado da palavra, seja referindo-se a homens, seja a mulheres, deve ser o mesmo que esses bispos e diáconos fizeram em suas casas. Febe fez na igreja com Paulo. As funções eram idênticas. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pausa, vamos fazer assim as suas perguntas. Os nossos irmãos